Eu tenho uma palavra de Deus para liberar o seu coração. Tem alguém preparado aqui para receber algo de Deus nessa noite? Deixa eu ver. Hoje a carta é diferente, não traz muita repreensão, vai ser maravilha. Você vai sorrir aqui nessa noite. Nós temos recebido tanta repreensão e a Bíblia fala que Deus corrige a quem Ele ama, não é verdade? Então é necessário. Mas hoje Deus quer passar a mão na sua cabeça. Hoje Ele quer cuidar de você. Porque a palavra de Deus diz que a verdadeira profecia ela vem para exortar, para consolar e para edificar. Deus quer edificar você, quer consolar você nessa noite. Amém? Hoje a nossa carta é a carta à igreja de Filadélfia, dando continuidade à nossa série de mensagens, cartas às igrejas. E hoje nós vamos falar da carta à igreja em Filadélfia. Abre a sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 3, versos 7 e 8. Apocalipse, capítulo 3, versos 7 e 8. É o último livro da Bíblia, se você ainda não conseguiu achar, glória a Deus. Não vai ser muito difícil. Apocalipse, capítulo 3, nós vamos concentrar no versos 7 e 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala misericórdia, me espera. Opa, glória a Deus. Amém. Diz assim a carta. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, quem tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, o que ele fecha, ninguém pode abrir. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, diz o Senhor. Fala com alguém, Jesus conhece as suas obras. Eis que coloquei diante de ti uma porta aberta. Eis que coloquei diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Glória a Deus. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aleluia. Pai, nós queremos te apresentar essa palavra, te agradecer e pedir que o Senhor venha, Deus, por meio dessa palavra, tocar em cada vida, em cada coração que aqui está presente. Libera aquilo que está preparado para nós nesta noite. Dispensa sobre a tua igreja o teu poder, a tua glória, a tua virtude, Senhor, para que todos neste lugar possam ser edificados. Que seja o Senhor, não seja eu, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Carta à igreja de Filadélfia. Bom, diferentemente das outras cartas, Filadélfia, Jesus ele não traz aqui uma advertência, como geralmente começa as outras cartas, né? Nessa carta, Jesus ele diz que conhece as suas obras e que colocou diante deles uma porta aberta. Porta aberta. Bom, eu não sei se você está comigo, mas quando nós falamos de porta, nós estamos falando de acesso. Amém ou não? Porta fala de acesso. E as portas, elas são bem presentes em nossa vida. Em tudo que é lugar tem uma porta. É ou não é? Porque não tem porta, não tem acesso. Amém? Então, se você vai na sua casa, tem porta. Tem ou não tem? Se você vai para o seu carro, tem porta do carro. Não tem para você entrar no carro? Se você vai no banco, tem a porta do banco. Tem ou não tem? Se você vai para a igreja, tem a porta da igreja. Onde quer que você vá, há uma porta. Então, tudo que nos rodeia tem porta. Então, se porta fala de acesso, né? Portas abertas fala de oportunidade. Quantos entendem que é necessário uma porta aberta em nossa vida? Quantos já tiveram momentos na vida onde chegaram em algum lugar ou em alguma situação e a porta que dava acesso para onde você precisava entrar estava fechada? Quantos já foram em um comércio, correu para ir no banco, quando chega no banco, trancou a porta, você começa a suar frio, desesperar, falar, meu Deus, eu precisava de fazer um depósito. Mas a porta que dava acesso estava fechada. Quantas vezes você está atrasado para sair e você vai abrir a porta do carro e se lembra que a chave ficou dentro do carro? Já aconteceu isso com alguém aqui? Alguns com bastante frequência, né? Porta fechada, atrasou, você não consegue ir para onde você precisava ir, você não tem acesso ao seu carro porque a porta está
fechada. E Deus, ele fala para essa igreja que ele colocou diante deles uma porta aberta. Pouco tempo eu vi nos jornais, nas notícias, que as pessoas estavam fazendo aquela prova, os jovens, né, lá no Brasil, fazendo aquela prova o Enem. As pessoas estavam fazendo aquela prova e tinha um horário limite para chegar ali, e tinha um repórter filmando as pessoas vindo correndo para chegar, para prestar essa prova, e alguns chegaram e os portões já estavam fechados, pessoas sentavam e começavam a chorar, desesperadas, porque perderam a oportunidade da sua vida, porque uma porta foi fechada. Diga para alguém do seu lado, Deus está colocando uma porta aberta diante de você. Deus está colocando uma porta aberta diante de você. Não sei se você está entendendo isso, mas se eu fosse você, eu daria um glória a Deus bem forte, porque eu estou aqui para dizer para você nessa noite, para profetizar para você nessa noite, segundo a palavra de Deus, que Ele colocou uma porta aberta diante de você. E você vai entender nessa noite do que eu estou falando. Quando eu separei alguns textos aqui, que mostra para você que porta aberta diz respeito à oportunidade. Olha só, em Atos 14, 27, só anota aí para depois você ler em casa. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé. E neste caso, Deus abre a porta da fé aos gentios. Em 1 Coríntios 16, 8 e 9, olha só. Mas permanecerei em Efésios, diz ele, o apóstolo, até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Deus abre a porta da esperança, não é Silvio Santos, mas Deus abre uma porta da esperança para você. Aqui Deus abriu uma porta ampla e promissora. Deus vai abrir uma porta ampla e promissora na sua vida nessa noite, se você crê nisso. É só para aqueles que creem. Ao mesmo tempo, Colossenses 4:3, olha só. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a mensagem de Deus, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso, o apóstolo Paulo escreve. Aqui ele estava pedindo em oração uma porta para que a mensagem de Deus fosse levada, fosse pregada. Então, eu volto a repetir. Se porta é lugar de acesso, porta aberta, diz respeito ao quê? Oportunidades. Deus quer colocar oportunidades em sua vida nessa noite. Deus quer abrir oportunidades para você nessa noite. Escute isso, igreja. Vamos lá para o texto. Nós vamos focar no versículo 8, no seu ponto número 1. Olha só, oportunidades nas impossibilidades. Olha o que o texto diz: conheça as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Jesus está dizendo, eu sei que você tem pouca força, mas eu coloco diante de ti uma porta aberta. Eu gosto muito do versículo que o apóstolo Paulo ele diz, é quando estou fraco é que estou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É quando estou fraco é que estou forte. Quando eu estava pensando em um exemplo nesse tópico número 1, eu me lembrei de Pedro e Silas na prisão. Atos 16, 25. Anota aí para você ler depois. A Bíblia diz que depois de serem açoitados, Paulo e Silas foram lançados em uma prisão, amarrados, em um lugar escuro, frio, por estarem levando a palavra de Deus. Açoitaram e jogaram em uma prisão. Só que eles não desanimaram e no meio de tudo isso, eles começaram a adorar ao Senhor. Começaram a cantar hino
de louvor dentro da cadeia. Eu não sei como seria a nossa condição em uma situação dessa, mas eles estavam adorando a Deus em meio à dificuldade, depois de serem açoitados, depois de estarem presos. Eles não desanimaram, não começaram a se queixar, Deus, por que isso, por que aquilo? Pelo contrário, eles começaram a adorar ao Senhor, a cantar hino de louvor. Então, se você está passando por uma dificuldade, se você está em alguma prisão espiritual ou alguma prisão na sua vida, eu digo para você, comece a adorar ao Senhor, porque há poder na sua adoração, se é que você me entende. E eles começaram a adorar a Deus. E de repente, olha só o que o texto diz, em Atos 16, 25, por volta da meia-noite. Que hora era? Meia-noite, muita gente já está dormindo, mas eles estavam açoitados, presos e adorando ao Senhor. Meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, olha só o que aconteceu. Houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, o quê? Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Veja uma coisa, não abriu só uma porta para eles. Abriram todas as... Eu não sei que porta aberta que você precisa nessa noite. Eu não sei se você tem estado fraco, se você tem estado desanimado, se você tem estado preso, bloqueado, travado em alguma área da sua vida. Mas eu estou aqui para dizer para você nessa noite que Deus não vai abrir só uma porta para você, Ele vai abrir várias portas na sua vida. Quem crê, dê um glória a Deus bem forte. Várias portas se abriram, as portas, imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Em nome de Jesus, isso vai acontecer com você. Então as oportunidades, entenda uma coisa, elas virão, mesmo diante das suas impossibilidades, mesmo diante da sua fraqueza, porque não é pela nossa força, é pelo poder de Deus que as coisas acontecem. Não é pela tua força, é pelo poder de Deus. E Deus está dizendo nessa noite que Ele abrirá portas na sua vida. Ele vai abrir portas, ainda que você esteja preso, ainda que você esteja ferido, ainda que você esteja açoitado, ainda que você esteja em um calabouço escuro na sua vida. Deus está abrindo diante de você portas nessa noite. Amém, igreja? Vamos para o ponto número 2. Oportunidades na adversidade. Olha o que o texto diz, conheça as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Muito importante, mesmo diante da adversidade, guardar a palavra do Senhor no seu coração. A definição de adversidade, olha só, eu pesquisei. O que é adversidade? Contratempo, obstáculos, dificuldade. Contratempo, obstáculos e dificuldade. Contratempo, obstáculos e dificuldade. Eu não sei se você aqui, se tem alguém nessa noite dentro de uma dessas três coisas. Mas essa palavra é para você, se você está em alguma dessa condição, se você está vivendo um contratempo na sua vida, o momento que você está vivendo é um momento de contratempo, de incertezas, essa palavra é para você nessa noite. Deus está falando com você nessa noite. Se você tem algum obstáculo que está te impedindo de avançar, se você está enfrentando algum obstáculo que está impedindo você de alcançar o próximo step, Deus está abrindo uma porta para você nessa noite. E se você está enfrentando alguma dificuldade na sua vida, nesse dia, nessa semana, neste mês, neste ano, Deus está dizendo para você, eu estou abrindo uma porta para você. Olha, essa semana por isso que eu falo com vocês, tem que vir nos estudos, 7h30, né, na quarta-feira. Nós estávamos falando do paralítico de 38 anos que estava perto do tanque de Betesda esperando alguém que jogasse. O que acontecia? Dizia a palavra de Deus ali, dizia que as pessoas eram colocadas ao redor desse tanque para que quando as águas se mexessem, o doente era jogado, alguém jogava o doente lá, e o primeiro doente que caísse dentro d'água depois das águas que se mexessem, ele era curado.
Diz a Bíblia que de quando em quando um anjo descia naquele tanque e mexia as águas. E o primeiro que caía dentro daquelas águas recebia a cura. E ali havia um homem, a Bíblia fala que de 38 anos, paralítico, 38 anos preso à sua debilidade física. E engraçado que quando Jesus se aproxima dele e diz, o que você precisa, meu filho? Você quer ser curado? Ele fala, eu querer, até que eu quero, mas não tem ninguém que me joga no tanque. Sempre quando as águas se mexem, alguém vai primeiro. Mas mesmo diante dessa adversidade, Jesus aparece a esse homem, depois de 38 anos, e faz um milagre na vida dele, abre uma porta na vida dele, a porta da cura, a porta do milagre, a porta do sobrenatural. Ele esperou 38 anos, mas Deus, no momento certo, Jesus foi ali simplesmente por causa daquele homem, para abrir uma porta para ele. Eu não sei se você nessa noite precisa de cura. Eu não sei se você nessa noite está há muitos anos com um problema na sua vida. Eu estou dizendo para você nessa noite, igreja, Deus está abrindo portas para você nessa noite. É na adversidade que as oportunidades vão aparecer na sua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Nas adversidades, vou repetir, vão aparecer oportunidades. Deus vai abrir porta em meio à sua adversidade e mostrar para você que Ele é Deus. É em meio à adversidade. Muitas vezes Deus espera que a gente chegue no nosso limite, eu sempre falo isso. Por quê? Porque de outra forma a gente não glorifica o nome de Deus. Se a gente consegue, se a gente resolve o nosso problema quando os recursos ainda podem resolver, aí a glória não vai para Deus. Mas quando nós chegamos no nosso limite, onde diante das circunstâncias naturais é impossível, aí é onde Deus age. É no meio dessa adversidade, é no meio dessa luta, dessas impossibilidades, é que Deus vem e faz o milagre na sua vida. Se você está passando por um momento assim na sua vida, quero dizer para você hoje que Deus vai abrir uma porta para você. No meio dessa dificuldade, no meio dessa situação, este homem estava há 38 anos e Deus vem e abre as portas. Olha o que diz o texto. O texto diz que Jesus chega para ele e fala, você quer ficar curado? Eu não tenho quem joga. Levanta, Jesus disse. Pega a sua cama e vai. E a Bíblia diz que ele se levanta na mesma hora, pega a sua cama, que carregou durante 38 anos, que se deitou em cima dela por 38 anos, e ele sai daquele lugar curado, porque Deus abriu uma porta em meio à sua adversidade. Amém, igreja? Deus está abrindo portas aqui nessa noite. Se você precisa de uma cura, Deus está abrindo uma porta para a sua cura nessa noite. Se você precisa de algo sobrenatural de Deus, Deus está abrindo portas para você nessa noite, querido. Só que você precisa crer e receber isso em nome de Jesus. Eu acho que ninguém está entendendo o que eu estou falando aqui. Eu estou dizendo que Deus está abrindo uma porta para você, para o seu milagre. Eu não acredito que esse homem saiu, ele pegou a maca dele e saiu assim. Estou curada? Beleza, obrigado, viu? Isso. Eu imagino esse homem saltando de alegria. Imagina uma pessoa depois de 38 anos em uma cama, incapacitado, sozinho, porque a Bíblia diz que não tinha ninguém que o jogasse dentro d'água, abandonado por todos ali. De repente o Cristo, Jesus, chega e abre uma porta para ele. Você quer ser curado, meu filho? Aqui está uma porta aberta diante de ti. Seja curado em meu nome. Levanta-te, pega a sua maca e vai. Recebe. Você precisa de receber aquilo que Jesus tem para você. Você precisa receber o que Deus tem para você. Então, repita comigo, meio à adversidade, vem as oportunidades. Amém? Mas lembra uma coisa, a oportunidade, ela vai aparecer, mas você precisa dar o passo. Amém? Deus vai abrir portas na sua vida, mas você precisa entrar por ela. Amém? Esse homem poderia ter escolhido ficar deitado nessa cama. Jesus disse, levanta, pega a tua cama e vai. Ele escolheu obedecer a palavra de Jesus. Ele escolheu obedecer o que Jesus havia dito. Por isso é importante, guarde a palavra do Senhor. Não importa o que o inimigo disse, não importa o que as pessoas dizem, não importa o decreto dos médicos, o diagnóstico dos médicos. O que importa é que Jesus disse. Se ele diz que você está curado em nome de Jesus.
A palavra de Deus diz em Isaías 53 que por suas feridas eu e você fomos sarados, nós fomos curados. Amém, igreja? Ponto número 3, para a gente avançar. Oportunidades na tribulação. Coloque aí no seu ponto número 3. Oportunidades na tribulação. No meio da sua tribulação, Deus vai abrir portas, Deus vai abrir oportunidades. O texto continua dizendo: conheça suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Não negou o meu nome. Quando eu estava pensando nesse texto, meditando nessa palavra, a primeira coisa que me veio à mente foi a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que o rei da Babilônia fez uma estátua de 27 metros e ordenou que as pessoas tinham que adorar, prostrar e se adorar diante dessa estátua. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no meio desse povo e eles se recusaram a adorar a outro Deus que não fosse o Deus verdadeiro. Se recusaram a se dobrar diante dessa imagem, diante dessa estátua. E a Bíblia diz que eles foram trazidos à presença do rei. Olha, rei, você lançou um decreto que todos deveriam ao toque das trombetas, todos deveriam se prostrar e adorar a sua imagem. Mas esses homens se recusam a fazer isso. E o rei chega para ele: vem cá, como é que é essa história? Vocês não vão se curvar, eu vou dar a vocês uma outra oportunidade. Nós vamos tocar outra vez as trombetas, eu quero ver você prostrado diante dessa estátua. E eles disseram pacientemente para o rei: meu rei, nós não vamos nos prostrar diante de outra estátua, diante de outra coisa que não seja o nosso Deus. Se vocês não fizerem isso, vocês serão lançados em uma fornalha de fogo. Meu rei, eu creio que o Deus a quem servimos nos livrará dessa fornalha de fogo. Mas ainda que Ele não nos livre, nós não nos dobraremos a outro Deus. A palavra de Deus diz que o rei ficou furioso. Essa história você acha lá no livro de Daniel, capítulo 3. Faraó ficou furioso e mandou esquentar aquela fornalha 7 vezes mais. E amarrar esses homens e lançar naquela fornalha de fogo. O fogo, as chamas eram tão fortes que quando chegaram, os soldados que iam jogar eles lá morreram queimados. E lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego nessa fornalha, porque eles se negaram, se recusaram a adorar a imagem. E olha só o que diz o texto, 3:29, Daniel 3:29, nota aí, depois você lê a história toda em casa. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, não, desculpa, esse é o texto já que segue. Bom, a história está em Daniel capítulo 3, desde o versículo 1 em diante. Mas, para resumir a história para você, quando lançaram eles, os 3 na fornalha, o rei olha e diz: vem cá, quantas pessoas foram lançadas nessa fornalha? Fala: 3, meu senhor, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu vejo 4, disse ele. Eu vejo 4. E um parecendo um anjo andando de um lado para o outro. E não parece que esteja acontecendo nada com eles. Então o rei chegou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, venham para fora. E a Bíblia diz que eles saíram e não tinham nem cheiro de queimado sequer. E aí entra nessa palavra que eu iria ler para você em Daniel 3:29. Olha só: por isso o rei disse: eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Vou repetir esse final. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia.
eles receberam uma promoção em meio à tribulação. Diante da sua tribulação, Deus abriu portas e eles foram promovidos. Entenda uma coisa, querido, você talvez esteja passando por uma tribulação hoje, mas eu quero dizer para você que essa é a sua oportunidade de ser promovido, porque o seu Deus estará com você, ainda que você atravesse pelo fogo, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor jamais te abandonará. Tem alguém que está me entendendo nessa noite? Aplauda o Senhor, fique de pé no seu lugar. E no versículo 10 do Apocalipse 3, aqui está a promessa de Deus para você, para nós fecharmos. Eu quero fazer uma oração antes de você sair deste lugar. Prepara o seu coração, que eu quero orar com você aqui na frente hoje. Eu quero profetizar, declarar essa porta aberta que Deus está dizendo aqui na palavra na sua vida. E você que precisa de porta aberta, você vai sair do seu lugar, vai vir aqui na frente. Mas deixa eu ler esse texto. Apocalipse 3, 10 e 11. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, diz o Senhor, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, diz o Senhor, para que ninguém tome a sua coroa. Permaneça firme. Retenha o que você tem, diz o Senhor, e eu te darei a coroa da vida. Amém, igreja? Deus está abrindo portas nessa noite. Talvez você não tenha recebido o que eu falei, talvez você não tenha sequer entendido o que eu estou dizendo nessa noite, o que a palavra de Deus está falando com você, mas eu creio, eu sinto no meu coração, Deus está abrindo portas aqui nessa noite. Nós somos a igreja, essas cartas é a igreja, e Deus quer abrir portas nessa noite. Tem alguém que deseja portas abertas? Eu não sei, talvez em algum desses pontos Jesus falou com você nessa noite. Em algum desses pontos, Jesus pode ter dito para você que essa porta tem estado fechada há muito tempo, mas que Ele está abrindo. A Bíblia diz que Ele abre portas que ninguém fecha. Se você precisa de uma porta aberta nessa noite, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Só aqueles que precisam de uma porta aberta, só aqueles que desejam uma porta aberta, mas venha com fé. Se você vai sair do seu lugar, sai do seu